9h47, é o seguinte: realizar check-up todos os anos é de extrema importância para avaliar como está o estado de saúde, além de ajudar na prevenção de doenças que podem ser identificadas no início, facilitando o tratamento e aumentando consideravelmente as chances de cura. O médico Demóstenes Veras comenta os benefícios de realizar os exames na coluna clínica da cidade desta quarta-feira. Bom dia, doutor Demóstenes, seja bem-vindo, feliz ano novo. E o que a gente quer saber? Quem quer cuidar da saúde, quer fazer um check-up, vai no posto de saúde da comunidade, é o primeiro caminho? Bom dia. Bom dia, Renata, bom dia, amigos ouvintes da Rádio Cidade. Estava com saudade de vocês, né, gente? Pois de vocês o ano passado. O ano passado, mas que piadinha infame, doutor Demóstenes. Mas olha, Renata, que esse ano seja um ano de muita saúde para todos nós, de muita paz, de muita tranquilidade, muito discernimento, muito juízo das pessoas, não é? Aliás, é um ano aí que tem coisas para que a gente possa realmente se envolver e mudar a nossa vida realmente. Vê, a questão do check-up é fundamental. Você tem notado, você tem visto que eu tenho batido muito em três coisas fundamentais durante esse período todinho que nós tivemos em 2021. A atividade física foi uma delas, né? A questão da dieta foi outra delas, e também a questão do exame preventivo, que é a questão do check-up, é o exame rotineiro. A gente não tem muito aqui no Brasil a cultura da prevenção, a gente tem a cultura do tratamento, inclusive a classe médica, não é? Claro, existem aqueles que fazem a prevenção e que é muito mais fácil, já diz o ditado, prevenir do que remediar. E o check-up nada mais é do que isso, é você prevenir as doenças que podem ser preveníveis, que podem ser detectadas no início e que podem lhe beneficiar com o tratamento ou com uma mudança de estilo de vida. Não quer dizer que você vai precisar de remédio, você fazendo um check-up e detectando uma doença no início. Uma coisa interessante é, assim, eu sempre ouço as pessoas que vão no consultório, ou mesmo no posto de saúde, onde trabalho. Você sabe que eu tenho um consultório na cidade e também sou funcionário do Estado. Eu trabalho com um ambulatório de cardiologia lá na AME do Indianópolis. E não é infrequente as pessoas chegarem assim: doutor, eu vim aqui fazer um check-up, eu queria que você pedisse todo tipo de exame. Olha, eu acho que isso primeiro é errado, né? Você não pode ter na cabeça a ideia de que exames complementares é que vai fazer o seu check-up. A importância do check-up é justamente a conversa que o médico tem que ter com o paciente, seja no posto de saúde, seja no consultório, no ambulatório especializado. Você procurar saber sintomas que o paciente tem. Se ele não tiver, procurar saber fatores de risco que ele tem, como, por exemplo, pais ou irmãos com doenças que podem ser preveníveis ou detectadas no início, como a questão das doenças cardiovasculares, infarto, hipertensão, como as doenças metabólicas, como diabetes, como as doenças crônico-degenerativas, como os cânceres, as doenças reumáticas. Então, o check-up nada mais é do que uma conversa do médico para o paciente, e também o exame clínico que o médico deve fazer no paciente. Um check-up é uma consulta mais importante do que talvez uma consulta de tratamento. Por quê? Porque o tratamento você já vai direcionado para aquele tratamento, já sabe o que é que vai fazer. O check-up não, é uma investigação, é uma consulta mais abrangente. E o médico, após essa consulta, que chama-se anamnese, que é a história do paciente, junto com o exame físico, que é fundamental, não se faz check-up pedindo os exames que é preciso e sem examinar o paciente. Isso é terrível, isso é errado, você precisa examinar o paciente. Até porque os exames complementares, sejam eles de sangue ou exames outros de imagem, você só pode pedir ou só deve pedir quando você, no seu exame físico e na sua história que você conversou com o paciente, está investigando ou está pensando em alguma doença específica. Porque, veja, não adianta você chegar a um paciente de 30 anos, por exemplo. Ele diz assim: doutor, eu tenho um plano de saúde, peça todos os exames que eu pago caro. Está errado. Está errado. A medicina não se faz assim. A medicina se faz baseada em evidências, baseada em bom senso.
e baseado na ética. Você não pode também sufocar o sistema suplementar de saúde com todos os exames sem necessidade. Eu vou dar um exemplo rápido. Um paciente de 30 anos chega para fazer um check-up e pede todos os exames. Eu até brinquei com um paciente dizendo o seguinte: quem é que vai ler esses exames todos que você está querendo que eu peça? Ele disse: o senhor. Eu digo: então faça o seguinte, do mesmo jeito que você tem o direito de fazer os exames, me dê o direito de pedir os exames, porque aí eu vou pedir aquele que é mais importante. Esse paciente que eu falei, de 30 anos, tem necessidade de fazer, por exemplo, um teste de esforço num paciente desse? Não. Se ele não tem sintomas, se ele não tem familiares que têm problemas cardíacos, para que fazer um teste de esforço? Para que poder pedir, por exemplo, um teste de laboratório em que vai dosar o zinco desse paciente, o molibdênio desse paciente? Não tem necessidade disso. Você faz uma coisa mais concisa, mais orientada para uma coisa mais frequente, as doenças mais frequentes. E aí, se o doente tiver, evidentemente, uma queixa ou uma história de alguma doença que você está imaginando, aí você vai e pede o seu exame específico. Mas você chamou bem a atenção. O check-up tem que ser feito anualmente, principalmente se você tem mais de 35 anos para as doenças crônicas, tipo cardiovasculares ou crônico-degenerativas, ou se você tem até uma idade realmente mais baixa. Por exemplo, um filho de uma pessoa que tem uma doença chamada hipercolesterolemia familiar, que é o colesterol alto no sangue. Ele precisa fazer, desde a adolescência, um exame do colesterol. Veja como é interessante a medicina. É isso baseado em evidência, ou seja, ciência pura. É assim que tem que ser feito. Ô, doutor Demóstenes, o senhor falou aí em exames, mas tem aqueles, o básico, né, que a gente chama, que a gente pode, o senhor pode citar para a gente, que é exame de sangue, né, urina, essas coisas, né? O basicão. Isso. O basicão é o exame clínico, ou seja, a história e o exame físico. Nunca você esquecer isso. O médico tem que botar a mão em você, tem que botar o estetoscópio para lhe escutar, tem que saber o que é que você sente. Agora, o basicão é aquele exame de sangue que você vê um hemograma, uma dosagem de glicose, uma dosagem de colesterol e triglicerídeo, dependendo muito da idade do paciente, a função renal do paciente, que é ureia e creatinina, a função do fígado, que é TGO e TGP, e a função da tireoide. Basta isso, como um screening de check-up, ou seja, um segmento de check-up. Se você tiver nesses exames alguma coisa alterada, aí você vai fazendo outros exames. Mas não precisa estar pedindo ultrassom de abdômen, ecocardiograma, teste ergométrico, não tem necessidade disso. Esses entregam tudo? Entregam pelo menos 95% dos problemas que você tem de saúde, desde que você junte esses exames, vou repetir, com a questão do exame físico, a mão do médico, o ouvido do médico, o olho do médico, o falar do médico, vale muito mais do que todos esses exames juntos. Os exames de laboratório, os exames de imagem, porque, repito, esses exames são complementares. Eu vou dar um outro exemplo rapidinho. Você, às vezes, pode fazer mal a um paciente pedindo um exame mal indicado. Quer ver um exemplo? Esse paciente de 30 anos que eu lhe falei, se ele tem uma dor no peito, e é muito frequente você ter um infarto aos 30 anos, mas não é impossível. Mas se você tem uma dúvida, e aí você pede um exame mal pedido, por exemplo, pede um teste ergométrico desse indivíduo, vem um resultado inconclusivo, você fica na dúvida. Se você não fez uma avaliação clínica antes, você vai ter dúvida. Mas se você perguntou a ele como é que era a dor, qual eram os sintomas agravantes da dor, se tem alguém na família, se ele tem algum fator predisponente, você jamais pediria o teste ergométrico. Mas se você não fez o exame físico direito, você vai pedir o exame, o teste ergométrico. Aí o teste vem inconclusivo. O que é que você faz? Vai pedir um cateterismo. Ora, o cateterismo é um exame agressivo, mas é diagnóstico. E se você tem a dúvida porque não fez um exame clínico bem feito, você pode fazer um mal a esse paciente. Você pode, por exemplo, levar a ele uma toxicidade do contraste que ele usa. Vai ter uma nefrotoxicidade, que é uma alteração no rim, e vai condenar o rapaz a fazer hemodiálise por resto da vida, por um exame mal pedido. Então é importante que o exame clínico seja bem feito por alguém que tenha capacidade para isso, e você vai, evidentemente, pedir aquele exame complementar que é direcionado àquilo que você viu no exame físico. Ô, doutor Demóstenes, a gente sabe também, né, que às vezes, muitas vezes, não é tão fácil ter acesso, assim, rapidamente a um médico, principalmente no serviço público.
demora um tempo. Se precisar de uma cirurgia, então, né, negócio mais complicado. E a gente sabe também pela correria das pessoas, né, a gente falou sobre isso, acho que foi na última coluna do ano, né, sobre essa questão de pedir, vai ao médico, né, combina ali com o teu chefe, olha, hoje eu vou sair mais cedo, porque eu já fiz minhas coisas, vou sair mais cedo, preciso ir ao médico, eu compenso outro dia, nessa questão da prevenção, que o senhor trata muito aqui, né, a gente só tende a cuidar quando já está doente, e é necessário a gente ter essa saúde preventiva. E voltando ao que eu estava querendo questionar, então muitas pessoas, pela correria, né, por não encontrar tanta facilidade em ter acesso ao serviço de saúde, acaba aí escolhendo, pela facilidade do celular na palma da nossa mão, o doutor Google. Aquele que a gente bota os sintomas ali na busca e já começa a se despedir dos parentes. Qual é o cuidado que a gente deve ter com essas consultas do doutor Google para não impressionar a cabeça da gente, né? Porque eu já conheço pessoas que gostam de se consultar ali na busca do Google e aparece um sintoma, uma coisa e já é o negócio mais grave e a cabeça já manda no corpo, a pessoa já adoece automaticamente, já começa a encomendar o velório e o enterro. Olha, Renata, esse doutor Google é o mais maléfico de todos. Ele não foi formado em faculdade nenhuma, ele não teve nenhum treinamento, nenhuma prática e muito menos não tem nenhuma ética. Então é muito importante você ter esse cuidado. Não se consulte, por internet, por Google, por o que se viu de uma pessoa que tratou, que fez algum procedimento. Você tem que procurar o médico da sua confiança. Seja no posto de saúde, que tem vários médicos confiantes, capacitados no SUS, e outros médicos, tantos também capacitados na rede particular. Procura teu médico particular, teu médico do SUS, o médico de confiança, que ele vai dizer exatamente o que é que você precisa. Se ele for um médico consciente, ético, baseado no bom senso, ele vai fazer aquilo que manda a consciência do médico bem informado. Existem profissionais, poucos, graças a Deus, mas que fazem assim, chegam para o paciente, nem, como dizem os pacientes, nem olha no olho do paciente e já solicita exames. Não perguntou nem o que é que o paciente sente. Esse não serve. Esse é melhor procurar o Google. O Google faz muito menos mal do que ele. Porque pelo menos ele está ali, não é? Ele poderia fazer algo e não fez. E o Google está lá, ninguém está sabendo. Enfim, mas não estou dizendo com isso que procura o Google, não, pelo amor de Deus. Procura o médico da sua confiança e ele vai exatamente saber quais os exames são importantes para cada faixa de idade. Por exemplo, um paciente de 55 anos de idade, um homem, tem que fazer o PSA, total e livre, que é o da próstata. Já num paciente de 25 anos não precisa. Uma mulher a partir dos seus 35, 40 anos tem que fazer seu exame de mama com mais frequência, diferente daquela de 15 anos. Então, cada caso é um caso. Então, o médico que é bem informado, que tem a consciência, que tem a ética, vai te fazer exatamente isso. Fazer um check-up bem feito, através de uma história boa, de um exame bem feito, e pedir os exames, os simples, o basicão que você falou, e ele achar que deve pedir dentro da realidade daquele paciente. Tá certo, doutor Demóstenes. Obrigada, meu querido. Até semana que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser, um grande abraço. Abraço. Esse foi o doutor Demóstenes Veras na coluna Clínica da Cidade. Vamos passar pelo